Um texto muito interessante para compreender as diferentes concepções de accountability foi escrito originalmente na década de 70, 1970, nos Estados Unidos, pelo Amitai Etzioni. E esse texto é um clássico. Ele se chama Concepções Alternativas de Accountability, o exemplo da gestão da saúde. E foi publicado no Brasil num livro organizado pelos nossos professores aqui da UDESC, professor Francisco Heidemann, professor José Francisco Salmi, que se chama Políticas Públicas de Desenvolvimento. Bom, nesse texto, o Etzioni começa dizendo que a accountability, ela é ao mesmo tempo um valor, mas ela também precisa corresponder aos instrumentos, aos mecanismos para que esses valores sejam efetivamente alcançados. E ele diz que muitas vezes a accountability ela é utilizada como um mero slogan ou como um tranquilizador das demandas, dos ânimos dos que desejam promovê-la. Então a gente tem que cuidar para que ela não fique sendo algo apenas como uma norma pura sem nenhum valor de realização. Porque toda a norma ou todo desejo que não corresponde a algo sistematicamente desenvolvido, melhorado, aprimorado para que a gente alcance aquele desejo, ela se torna, como ele diz, um pretexto sutil para a inação, ou um valor apenas de domingo, como ele diz no texto, que é aquela coisa que no domingo a gente renova as promessas e diz, olha, essa semana, a partir dessa semana eu vou fazer tudo certo, eu vou fazer diferente, mas chega na segunda-feira, a gente segue a semana fazendo do mesmo jeito que a gente fazia antes. Então, quando os desejos de uma sociedade ou o que entendemos que são os nossos valores, eles não estão conectados com algo concreto, com instrumentos, com mecanismos para fazer com que esses desejos ou esses valores sejam alcançados, aí também se torna uma coisa que não nos ajuda a resolver os nossos problemas concretos. Então, esse é muito interessante a maneira como o Etzioni trata desses temas. E ele traz o exemplo, então, da gestão de saúde, especialmente da gestão de hospitais, e fala que existem 3 abordagens possíveis da gente pensar accountability. A primeira abordagem seria a abordagem da realpolitik, ou do realismo político, e que ele compara o jogo de poder, de gestão num hospital, a uma mesa de bilhar, e ele diz que o administrador, o gestor, ele é como a bola branca e que ele vai se movimentar conforme a intensidade, a força e a direção dada pelas outras bolas. Então o administrador ele responde a um conjunto de forças e de interesses que moldam o jogo político e fazem com que ele defina as suas preferências. Uma outra abordagem é uma abordagem mais ligada ao aparato legal, burocrático, que define as normas que o administrador vai seguir para realizar aquele desejo. Então se estabelece uma série de critérios, por exemplo, sobre quem deve participar das decisões, e o administrador precisa cumprir essas exigências. E na medida em que ele cumprir todos os requisitos, supostamente chegará ao melhor resultado. E uma terceira abordagem é a chamada abordagem de orientação, que ela tem muito mais a ver com um papel mais proativo e educativo do gestor público ou do administrador público, em que ele articula os vários interessados na solução daquele problema, ou, por exemplo, na gestão de um hospital, e ele pensa em como envolvê-los na definição dos objetivos, na realização dos meios para alcançar esses objetivos e também no controle ou na prestação de contas. Então, cada uma dessas concepções, tanto a do realismo político como a mais burocrática tradicional, como essa que ele chama de abordagem de orientação, cada uma delas tem também seus limites. Porque, por exemplo, quando eu defino muito detalhadamente quem vai participar das decisões, eu não considero que mesmo que eu tenha numa mesa pessoas que representam diferentes segmentos, num hospital, por exemplo, o grupo dos médicos, dos enfermeiros, o grupo que representa os usuários, o grupo que representa outros servidores, eu posso ter todos ali numa mesa em igual número, mas não quer dizer que o poder de influenciar as decisões seja o mesmo para todos. Então, há elementos que fogem ao que é possível prever na lei. Por isso ele fala que a accountability é um processo contínuo também de aprendizagem, de escuta dos interesses dos vários envolvidos numa situação, num problema, numa organização, e de equilibrando quem participa e como se
distribui o poder na definição dos objetivos e na sua realização. E tem um aspecto importante sobre essa abordagem de orientação. Ela vai valorizar a atuação do administrador público, entendendo que ele não é neutro, ele também é influenciado por seus valores, pela sua educação, e ele exerce uma liderança também em mobilizar, em articular os vários atores interessados num certo problema. Então, ele usa essa capacidade de liderança também para articular coalizões, para criar espaços de deliberação e de realização dos objetivos. Então vejam que é um papel muito mais proativo e muito mais localizado também da accountability. Porque além de responder às questões legais, esse administrador ele precisa ser capaz de entender o jogo político, entender os interesses em jogo, colocá-los expostos, colocá-los em diálogo, mediar e chegar a consensos que sejam transparentes, que sejam claros e que sejam legitimados ou que sejam legítimos por todos os envolvidos. Para saber mais detalhes sobre esse texto que é incrível e que eu super recomendo, veja as referências indicadas aí na descrição do vídeo.